Seja muito bem-vinda a mais um estudo da lição da Escola Sabatina com elas. Esta semana, o nosso guia de estudos trouxe o tema Encontrando Descanso nos Laços Familiares. Tenho certeza que foi um estudo de reflexão para você, assim como foi para nós também. E esse é o momento para você convidar os seus amigos, para você convidar as suas amigas, compartilhar esse link lá nos seus grupos de WhatsApp, com as suas amigas, com os seus familiares, para que nós possamos juntas estudarmos essa lição, aprendermos um pouquinho mais da vontade de Deus para cada um de nós. Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais um dia estamos reunidas para aprendermos a Tua palavra. Nos ajude, nos guie, que possamos ser usadas pelo Senhor, somente pelo Senhor, para passarmos o que estudamos essa semana. Esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meu nome é Maiara, eu tenho certeza que você já me conhece, se você já esteve aqui com a gente em outros estudos. Eu sou advogada, moro em São Paulo. É um prazer muito grande estarmos aqui mais uma semana para estudarmos a lição da Escola Sabatina. E entre mulheres, eu gosto muito de trabalhar com mulheres e a minha atuação no direito é voltada para mulheres, então eu fico muito feliz com esse espaço aqui que nós temos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Olá, eu sou a Ana Brasil, falo daqui de Sorocaba, interior de São Paulo, sou professora. É uma honra estar aqui com vocês, entre amigas, para estudarmos um pouquinho sobre a lição da Escola Sabatina. E é isso. Que vocês sejam todos muito bem-vindos aqui. Compartilhe com seus amigos também o nosso estudo. Olá, muito prazer estar aqui mais uma vez. Olá, meninas, que bom que vocês estão aqui conosco, dividindo esse espaço. É um privilégio estar mais uma vez falando de Jesus para amigas, para irmãos. É sempre, assim, uma felicidade, viu? É muito bom. Eu sou a Liana Feitosa, sou jornalista, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje eu trouxe uma convidada conterrânea, inclusive, viu? Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz realmente de estar aqui. Meu nome é Milena, sou formada em jornalismo, trabalho na Rádio Novo Tempo aqui de Campo Grande, sou da terra da Liana, não nasci aqui, mas estou morando aqui. E eu gostaria muito de agradecer vocês, porque esse momento entre mulheres aqui eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Meu nome é Fúvia, eu estou feliz demais por estar aqui. Essa cidade morena linda, né? Eu já morei por aí, viu, gente? Então, olha só que legal, né? Bom demais, assim, estar entre irmãs, mas principalmente entre amigas em Cristo, né? Isso é um privilégio muito grande. Eu sou professora também, né, Ana? Somos professoras. Atualmente, eu trabalho na editora, na Casa Publicadora Brasileira, e é um privilégio muito grande, Maiara, poder estar aqui com vocês, viu? Boa noite para todos que estão nos assistindo, e a gente espera realmente que você compartilhe para convidar mais elas, né, para estar conosco, né, Mãe? Com certeza. E essa semana, eu já vou adiantar, gente, que a lição dessa semana falou sobre José, que é o meu personagem bíblico favorito. Então, eu amei o estudo dessa semana e eu vou começar lendo para vocês o verso para memorizar, porque ele traz ali o centro da lição e diz assim: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, os versos 17 e 18. Eu achei muito interessante a abordagem da lição dessa semana, que ele já começa ali falando sobre a família de José, que era totalmente... não era família tradicional, né? O que a gente costuma dizer aí, a família tradicional brasileira, ela era totalmente disfuncional. Ele tinha ali, o pai dele, evidentemente, tinha um filho preferido, desde lá de Abraão, era uma bagunça, um monte de coisa acontecendo, e chega ao ponto de que os próprios irmãos de José desejam matá-lo, né? É tão bagunçada essa história que até os irmãos querem matar uns aos outros, para vocês terem uma noção. Mas, no meio disso tudo,
Deus ainda opera, né? Deus ainda faz a obra, e uma obra maravilhosa. Nossa, essa lição essa semana mexeu muito comigo, porque eu sempre tive em mente sobre mal de geração. Então, isso foi muito claro na minha mente quando a lição fala assim, que é uma família disfuncional, né? Uma família desestruturada, na verdade. Nem todo mundo tem a chance de ter uma família que é guiada nos caminhos do Senhor. Então, isso começou desde Abraão. Isso me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha parado para pensar onde começou. Começou em Abraão, quando Sara pediu para ele engravidar a empregada, né? E aí ela engravidou e nasceu Ismael, depois nasceu Isaac e começou a guerra. E depois Isaac tinha um filho preferido também, Abraão tinha, Isaac também tinha, Jacó também tinha, e até que chegou em José. Eu acredito que em José quebrou esse mal de geração, mas o que me chamou muita atenção é isso, veio desde antes, e mesmo sendo o filho que não era preferido, Jacó ainda levou esse erro para dentro da família dele. Eu acho interessante a expressão que você usou, né, de mal de geração, porque quando eu ouvi isso pela primeira vez na minha vida, eu acho que era bem novinha, assim, criança, pré-adolescente, por ali, e eu não entendi muito bem. E aqui fica claro que não é que foi imputada uma maldição sobre essas gerações, né? Que eles foram como um pozinho mágico, caiu lá atrás e disseminou o pozinho mágico de maldição, né? Uma coisa tenebrosa sobre todos, mas realmente as péssimas características de caráter de o outro absorveu. Ele aprendeu olhando, ele aprendeu a fazer a coisa errada, ele teve referências ruins, negativas, absorveu aquilo e repetiu o erro, né? E aí é muito difícil quebrar esse ciclo, é muito difícil. E aí quando você falou assim, parece que José quebrou esse ciclo, eu também tenho essa impressão, porque ele destoa, né? Você vê características e posturas e decisões diferentes daquelas que os antepassados dele tomaram, e até mesmo os irmãos dele tomaram, né? E aí a gente vê que por mais que as nossas atitudes sejam ruins e erradas, se a gente se apega a Cristo, a gente pode ajeitar o rumo, né? A gente tem chance de reaver o destino da nossa vida, né? Reaprumar a coisa, como diz a minha avó. E ali a gente tem a esperança de, poxa, mesmo eu vindo de uma bagagem super negativa, de exemplos super ruins, eu tenho chance de ser uma pessoa melhor, de construir uma realidade diferente para a minha vida, porque Cristo vai me ajudar a construir essa vida, né? Não vai ser pelos meus próprios esforços, mas Cristo vai me ajudar. E eu acho que esse é um dos grandes ganhos da lição e é um dos aspectos que a gente pode conversar aqui hoje, né? Que eu achei bem interessante. E o que você disse também, Liana, me chamou bastante atenção também, porque você falou assim, é difícil quebrar. E é muito difícil mesmo, porque a gente vem de tantos erros do passado, porque ninguém é perfeito, e aí a gente vem trazendo isso com a gente não percebe que a gente erra. Eles poderiam muito bem falar assim, não, eu vou tratar meu filho de forma diferente do que eu fui tratado, mas é muito difícil, e com essa lição eu parei a semana para pensar qual é o mal de geração da minha família, o que eu preciso quebrar para não levar para frente, e eu pensei, o pai, o meu avô, por parte de pai, separou da minha avó quando meu pai era pequeno. Todos os irmãos do meu pai são separados hoje. E todos estão longe dos caminhos do Senhor. O meu pai e a minha mãe foi o único casal que continuou. Então, pensei assim, ali já foi quebrado, né? Já foi quebrada alguma coisa. E como a Liana falou, não é um mal que foi imposto. É um caráter nosso, é algum defeito que a gente vai levando para as próximas gerações e acaba influenciando todo mundo. Eu acho, assim, ouvindo vocês, né? Acho que tem dois aspectos assim super relevantes além dos muitos que vocês trouxeram, que é o fato de quebrar assim um pouco dessa síndrome de Gabriela que todo mundo acaba tendo de vez em quando, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Então acabou, não tem jeito para minha vida. Então acho que a lição ela começa dizendo para a gente assim, olha, há descanso e possibilidade de descanso nos laços familiares também.
E por incrível que pareça, quando a gente pensa em descanso nos laços familiares, né, de repente, talvez para quem esteja lendo aí o guia de estudo, olhe e diga assim, poxa, por que não então oferecer uma família margarina, né? Aquela família linda e tal, e aí ele vem e traz o contrário para a gente. Ele traz exatamente essa família disfuncional que você comentou, né? Então, ele traz essa possibilidade, que é o segundo aspecto, de dizer assim, bom, ok, essa é a minha realidade, o que eu faço com ela? Porque a história de José mostra isso, né? A história de José mostra essa possibilidade e a possibilidade de ele olhar, entender o passado, e aí quando a Liana diz assim, né, eu posso pegar o meu destino de volta e aprumar, né? Colocar no prumo de novo, colocar na linha. E aí eu entendo, né, que a graça de Cristo faça isso, porque por conta própria eu acho que não dá conta, né, Ana? Acho que não... Exatamente. A gente pensa assim, que se depender só de mim, das minhas ações, eu sou a única que tenho 3 filhos, né? A professora tem um rapaz, né? As meninas não são mães ainda. E essa questão aí da família de José, do filho preferido, de você tentar trabalhar isso, onde não haja essa distinção, para que depois isso se prolongue ao longo das gerações, Deus, ele diz assim, né? Que tanto lá na história de José como na nossa, ainda há cura e descanso emocional, apesar dos relacionamentos disfuncionais aí. Então, fácil não é. Não tem os extremos, né, professora Fúvia? A questão da família Margarina e nem da síndrome Gabriela. Nós realmente temos que encontrar ali aquele descanso em Cristo, descanso nos laços familiares, com muita dependência de Deus, porque foi isso que aconteceu na vida de José, né? Foi aprender realmente a depender de Deus, que a disfunção do lar dele foi se tornando diferente, né? O que a lição do domingo traz. Ele tinha a questão da misericórdia de Deus na vida dele, né? Então, José fazia parte dessa família, mas, na verdade, ele teve as experiências de sua vida lá, quando ele foi vendido, quando o irmão escolheu. Eu achei algo interessante, que os irmãos, eles queriam matar José. Mas já paramos para pensar que Deus tocou no coração de um, para que essa história tivesse um outro rumo. Então, essa é a nossa oportunidade, né? Esse detalhe de fazer da nossa história ser diferente. Então, está na dependência de Deus e nas nossas escolhas. Eu acho que esse detalhe de fazer a história diferente, que também fez com que Abraão fizesse parte da galeria dos heróis da fé, apesar de tudo, né? Ele não está lá por conta do pecado dele ou por conta de uma vida super fiel, mas ele está lá apesar do pecado dele. Ele mudou ali muitas coisas, foi fiel a Deus e é um exemplo na galeria dos heróis da fé. E essa questão de que a Bíblia traz várias histórias que não são de famílias margarinas. A gente já estudou durante esse guia de estudo, já falamos sobre Davi, por exemplo, e aí você começa a ler a Bíblia e estudar a Bíblia, você percebe que tem muita gente errada, mas muito errada, não é nem pouco. Você pega tem muita gente humana, né, Maia? É isso, é o caráter da humanidade, né? É nascido em pecado, não é o que todos somos? Exatamente, e quando a Bíblia traz essas histórias, é para que a gente, é um conforto, eu enxergo assim como um conforto divino, de que, filho, eu sei que essa é a sua natureza, mas eu posso transformar. Eu sei que você por si só, você é capaz de fazer tudo errado, e mais um pouco errado. Mas se você colocar a sua vida na minha mão, eu consigo resolver. Eu queria muito, assim, ler um trechinho que está nos comentários de Ellen White da lição. Eu gosto muito, eu sempre falo aqui que eu sou fã dos comentários de Ellen White da lição. Vamos ver se a gente marcou igual, Leandro. Tá na página 41, e eu destaquei o seguinte, ó: o pecado de Jacó e a série de acontecimentos que se seguiram não deixaram de exercer influência para o mal, que revelou seu amargo fruto no caráter e na vida de seus filhos. Quando esses filhos chegaram à idade adulta, desenvolveram graves defeitos. A vida em família revelou os resultados da poligamia. Esse terrível mal fez secar as fontes do amor e sua influência enfraquece os laços mais sagrados.
O ciúme das várias mães provocou amargura nos relacionamentos familiares. Os filhos cresceram briguentos e insubmissos. A vida do pai foi entristecida pela ansiedade e a dor. Ou seja, quando eu leio esse trecho aqui, eu falo assim, gente, só desgraça. Só aconteceu, foi desgraça atrás de desgraça. E aí, às vezes, a gente se sente, de alguma maneira, meio que influenciado ou direcionado a pensar que se a vida dos nossos antepassados, dos nossos familiares, muitas vezes até mesmo dos nossos pais, foi uma vida cheia de decisões mal tomadas, de más decisões tomadas, a gente vai acabar repetindo a história, a gente vai acabar repetindo o erro. E muitas vezes esse tipo de pensamento é extremamente nocivo. E enquanto eu li a lição, me veio isso à mente, eu falei assim, nossa, eu preciso falar sobre isso, porque eu já me vi muitas vezes repetindo erros dos meus pais, que hoje eu, como adulta, eu sei, eu consigo enxergar os erros que eles cometeram e me bater aquele medo, sabe? De falar assim, nossa, será que eu vou fazer a mesma coisa? E aí, ao mesmo tempo, eu vejo como que a misericórdia de Deus age, né? Porque meus pais, nenhum erro que eles cometeram foi erro escancarado, intencional, com vontade mesmo de errar. Os erros dos meus pais foram erros de pessoas que tentaram acertar. Foram pessoas que buscaram na fonte do conhecimento da sabedoria, que é Jesus Cristo, que foram à Bíblia, que tinham uma vida de oração e que tentavam direcionar eu e minha irmã, as filhas, da melhor maneira possível. Mas não é porque eles faziam esses esforços que eles ficaram, então, perfeitos, infalíveis. E aí eu também agora sou perfeita e infalível. Então tem dois aspectos aqui que eu queria citar e que a lição de segunda-feira me traz referências sobre isso. Uma é que não é porque meus pais repetiram certos erros que eu necessariamente vou ter que cair nos mesmos, ou vou ter mais fraqueza nos mesmos erros. Eu posso sim buscar em Deus, em Cristo, força para fazer diferente, né, para aprender com aquilo que meus pais falharam e falar assim, poxa, eu posso fazer diferente porque Deus vai me ajudar a vencer isso aqui. E o outro aspecto que a lição também me trouxe, né, como referência, foi a decisão, a importância de você tomar uma decisão pessoal de buscar a Deus e desenvolver uma vida, uma comunhão individual com Deus. A lição até traz uma frase assim, mesmo que nossos pais tenham sido gigantes espirituais, sua fé não é transmitida geneticamente. Então, assim como os erros dos nossos pais não precisam ser uma imposição sobre a nossa vida, os acertos também não. Os acertos também não necessariamente vão ser um pozinho mágico que vão dar para a gente o poder de superar todos os obstáculos. Não, eu preciso buscar na fonte, eu preciso me alimentar na fonte, eu preciso construir a minha comunhão com Deus, a minha vida com Deus, para que eu possa, com a sabedoria divina, ver os erros que meus pais cometeram e não repeti-los, ver os acertos e falar, esses eu quero seguir, né? Então, tá aqui mais uma lição que eu achei muito bacana dessa semana que eu pude aprender. Eu acho que tem aí um aspecto, para pensar dos aspectos que você já nos trouxe tão bem, Diana, que é essa forma única de Deus nos olhar, né? Porque nós, muitas vezes, nós nos decepcionamos, né, às vezes com uma religião específica, com um movimento, enfim, porque nós olhamos pessoas, né? E a lição, ela traz em todos os dias, ela traz esse aspecto, assim, ó, volta o teu olhar para Deus, porque o olhar é nele, o foco é nele. É claro que tem um momento, né, que a dependência de um filho é muito mais... Quantas vezes, né, a gente não repete uma coisa sem nem parar para pensar de onde que a gente aprendeu isso. Esses dias eu parei para pensar por que é que eu tenho um paninho na pia. Eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo também já deve ter parado para fazer essa reflexão madura, né? Quando você olha para a sua pia e diz assim, por que eu tenho um paninho aqui, se já tem aquele rodinho, se já tem... Para que tem aquilo? E aí, esses dias, o meu filho ainda me disse assim, mas você sabia que junta aqui bactéria, etc? Eu pensei, mas por que eu tenho isso daqui? Aí, a casa da minha mãe, o que tem lá na pia?
O danado do paninho está lá também, né? Era de uma cor, a gente foi deixando colorido, a gente vai mudando, deixando ele mais contemporâneo, mas a gente faz igual, a mesma coisa. Então, é claro que tem um momento que eu acho que, como filhos, a gente repete muito isso, acaba trazendo, às vezes, até sem se questionar, como é o caso de algumas ações que a gente tem, mas tem aquele momento que a gente tem que parar e dizer assim, tão humano quanto eu sou, é essa família que eu tenho. Tão digno da graça de Cristo quanto eu sou, é esse pai e essa mãe que eu tenho. Gente, isso não é simples, né? A gente está falando aqui, né, Ana Maiara, assim, né, meninas, como se fosse, mas não é. É muito complicado isso daí. Mas essa sua fala, sabe, Nina, a gente como pai e mãe, na grande maioria, pensando em pessoas que querem, né, que querem de fato o melhor para os seus filhos, a gente tenta acertar, mas a gente erra. Tentando acertar, a gente comete cada coisa. É a nossa humanidade. E a gente também precisa acolher essa humanidade, né? É isso, perfeito. Quando eu comecei o processo terapêutico, fazer acompanhamento com psicóloga, em um determinado momento da minha vida, eu achei que seria importante. Eu comecei por questões profissionais e aquilo acabou me assim, fortalecendo e abrindo a mente para outras questões que nada tinham a ver, aparentemente, com questões profissionais. E durante esse processo terapêutico, a minha terapeuta falou várias vezes essa frase: você precisa acolher a realidade. Então, as suas limitações, Liana, os seus erros, as suas dificuldades, você precisa acolher, mas não acolher para assim, passar a mão e falar assim, ai, tadinha, ela é assim mesmo, toda erradinha, toda estragadinha, pode ficar assim. Não, é você acolher enxergando que essa é você, mas você quer permanecer sendo assim? Ou você quer ser alguém melhor? Você quer ser alguém diferente? Você quer buscar mais coisas, outras coisas? Se você quer mais, se você quer outras coisas, então entenda que todos vão ter erros como você tem erros, todos vão ter desafios como você tem desafios, você acolhe na compreensão de que essas realidades existem, e aí você dá um próximo passo, que é em busca de algo mais, de um crescimento, de uma mudança de vida, de uma perspectiva mais positiva, melhor, maior, né? Então, quando a gente procura ter esse pensamento em relação aos erros dos nossos pais, ou dos nossos avós, ou daquele familiar que fez alguma coisa errada no passado, estragou primos, estragou, sabe, parentes, e a gente se vê no meio desses bolos de confusões familiares, a gente procurar fazer esse exercício, né, de acolher, de entender que faz parte da humanidade, né, professora, como a senhora falou, faz parte da nossa humanidade, todos nós vamos cair em algum momento, em alguma coisa, ou em várias coisas, mas a gente precisa ter esse olhar de compaixão, porque foi o que Cristo fez conosco e faz todos os dias, né? Graças a bom Deus, né, gente? Ele lança esse olhar de compaixão para a gente, né? E ele olha e fala assim, ai, tadinha da Liana, toda estragada, mas vamos lá, minha filha, eu vou te ajudar a ser alguém melhor. Vai ser um processo doloroso, vai ser difícil, mas aos pouquinhos, quem sabe, você vai entender o que eu quero para sua vida, né? Então, é um caminhar, a gente realmente precisa estar disposto, e José estava disposto a viver esse caminhar. Enquanto ele estava sendo lá vendido, percebeu que, poxa, estava sendo escravizado, essa era a realidade, poxa, beleza, caiu minha ficha aqui, me tornarei um escravo, farão de mim um escravo. De filho que ele preferido para escravo, né, Liana? Pois é, o que ele fez? Aí tá a chave, né? E o que a Liana disse, né, que aprendeu ali na terapia, eu sempre penso muito isso, de que forma o seu pai errou, sua mãe errou, assim como você erra também, mas de que forma ele te ama? Muitas vezes a gente fala bem assim, meu pai erra nisso, meu pai erra naquilo. Como foi o passado do seu pai? Isso é acolher também, você entendeu como ele foi educado, como ele foi tratado e de que forma ele te ama agora, porque muitas vezes o amor de um pai no mundo de hoje é ele pagar os estudos e colocar comida dentro de casa, mesmo a gente tendo que ter mais que isso, entendeu?
Então, assim, é a gente acolher essa pessoa pelo passado que ela teve também. E eu acho que essa parte de acolher, lá no fim, né, quando José reconhece os irmãos dele, ele acolhe também, né? Por mais que ele tenha sido vendido, que ele tinha uma vida boa, era o único que tinha uma túnica colorida, era o que o pai gostava, o pai amava, ele foi vendido. Quando eu li o estudo dessa semana, eu não consegui me controlar na emoção de imaginar José chorando, indo dentro do veículo até o lugar que ele foi, né, escravizado. Então, assim, é uma coisa muito forte que ele passou. Pensa você passar por tudo isso e no final você acolher, que foi isso que ele fez, ele acolheu. E a história de José não aconteceu assim, de quando ele era um filho preferido, até ele lá ver os irmãos, até acontecer o transporte até o Egito, depois tudo que finalizou na sua vida. Isso foi a longo prazo, né? Durou muito tempo. E todo esse tempo, José precisou desenvolver também o amor próprio, né? Saber que ele tinha um valor especial. Aquele valor que ele sabia que tinha do pai, que o pai dava a ele, esse valor ele tinha que ser transferido, não ser o reconhecido de Deus, né? Que de alguma forma ele precisava acreditar que ele ainda tinha a preferência de um Deus que cuida dos detalhes, que cuida das nossas aflições, né? Então, independente se a nossa família é funcional ou disfuncional, nós precisamos entender que os nossos relacionamentos, como disse a professora Fúvia, nós somos seres humanos, a humanidade é assim. Então, errando e acertando, eu como mãe, eu tenho a consciência, ouvimos as filhas falando, né? Mas como mãe, realmente sempre os nossos erros, na maioria deles, pelo menos, é na ideia, na intenção de acertar, sabe? A gente não corrige, não orienta, não fala, e é muito difícil você ensinar, né? Tentar orientar um filho e você agir de maneira diferente. Hoje nós vivemos numa geração que realmente as disfunções emocionais, elas existem. Então, eu, uma pessoa ansiosa, dizer para minha filha, olha, controla a sua ansiedade, sabe? Vai dar certo. O tempo certo disso aqui vai acontecer. Não é fácil. Então, às vezes a gente para de errar no sentido de construção do caráter, mas a gente continua cometendo falhas e acertos na questão da convivência, do próprio relacionamento, no nosso dia a dia, nos aconselhamentos. Então, assim, nos aconselhamentos. Então, é importante a gente ter essa consciência de que estamos caminhando estamos no Egito aí nessa tribulação toda, mas nós estamos caminhando para a eternidade, sabe? Caminhando ao lado de um Deus que cuida de nós, que cuida das nossas pequenas e grandes aflições. E tudo, Eu acho que foi. E tudo isso é importante. Nisso tudo é importante a gente ter essa consciência do nosso valor mesmo, como a lição traz, né? Do valor próprio, de que por mais conturbada que possa ter sido a nossa história familiar e até mesmo a história da nossa vida até aqui, porque de repente a gente está falando de alguém, ou nós, ou alguém que está assistindo em casa, que a vida dela já está disfuncional, a família dela já está ali conturbada também, já é uma pessoa que se percebe no meio dessa bagunça toda como parte da bagunça, não apenas como um espectador. E aí Jesus, ele olha para você e diz, ainda dá tempo. Por mais que você ainda esteja preso lá no Egito, sendo escravizado, e tenha passado pela provação, e agora está na cadeia, ainda dá tempo. Eu ainda posso operar milagre na sua vida. Porque quando fala aqui do valor próprio, para mim, me remete muito, nós valemos o sangue de Cristo. Nós valemos a vida de Jesus lá no Calvário. Ele morreu por mim e por vocês. Então, a gente tem um valor muito alto. O preço foi pago e um preço muito caro pela nossa vida. Então, por mais que esteja tudo errado, ou por mais que a gente esteja num caminho errado, Jesus olha e diz, eu já paguei o preço. Vem comigo que eu sou capaz de reestruturar os seus relacionamentos, que eu sou capaz de reestruturar a sua vida. E eu acho que foi isso que
que José fez, né? Ele se aproximou de Deus, deu a chance ali da vida dele mudar. E no estudo dessa semana fala assim, que toda família tem problema e todo relacionamento é muito difícil. No estudo dessa lição fala, e fala também assim, que a gente não escolhe a família que a gente tem. Aí, quando eu li essa frase, eu lembrei, mas é um amigo mais chegado que um irmão. Foi o que José fez. Ele não escolheu a família que ele tinha, ele não escolheu ter irmãos que fossem vendê-lo, mas ele se aproximou de Deus, escolheu aquele amigo que é mais chegado que um irmão, e Deus mudou toda a vida dele, para no fim ainda ele acolher essa família. Tem um final da lição de quarta-feira que diz assim, né? José não podia controlar as escolhas dos outros. E aí traz a história, toda aquele momento ali dele com a esposa de Potifar, enfim, que parecia aquele bom momento, né? Ok, a vida de José vai ficar um pouco mais tranquila, né? E de repente vem a esposa de Potifar e traz enfim, a história que a gente estudou. Mas diz assim, José não podia controlar as escolhas dos outros, mas honrou a Deus na sua maneira de tratar as pessoas. Ele aprendeu a andar com o Senhor. Isso ajudou a resistir à tentação. E aí, fazendo o link de quarta para aquilo que a gente já falou na terça-feira, Deus operou um milagre na vida de José em vários sentidos também. Porque algumas vezes, meninas, eu me perguntei assim, por que ele foi mostrar a capa para todo mundo, gente? Que exibido, ganhou a capa e foi mostrar para todo mundo. Sonhou, por que não ficou na dele, ali no sonho dele? Tinha que contar para o povo, né? O que ia acontecer, bem para os irmãos. Eu confesso que algumas vezes, Mayara, se você falou que é uma história que você gosta muito, mas eu me coloquei no lugar dos irmãos. Eu me coloquei, gente. Eu fiquei pensando assim, ó. Eu acho que eu tive uma empatia com os irmãos dele no seguinte sentido. Ele era o preferido. Se há um preferido, há preteridos. Né? E a gente tem que lembrar, e algo que a gente que exerce aí a docência, né, Ana, a gente vê muito, e olha, eu estou achando lindo vocês me chamarem de professora, mas vocês tratam de me chamar de Fúvia, tá? E nada de senhora, viu, Liana? Pode ser só Fúvia. E aí a gente percebe que tem alguns momentos, assim, que aquele que é muito agredido, e Mayara, está na tua área, você me corrija se eu estiver errada, mas há uma tendência muito grande desse agredido se tornar agressor. Então, nós também temos essa questão, quer dizer, você tinha pais um pai que trouxe para aqueles outros filhos essa questão de serem preteridos. Então, como você disse, mãe, talvez alguém esteja nos ouvindo nesse momento, e diferente do que a Ana colocou muito bem, de uma mãe, né, que eu acho que com a bênção de Cristo, a graça de Cristo é o nosso caso, a gente erra, né, mas tenta acertar, a gente vai lá e volta atrás e segue. Pode ser que a gente esteja falando para uma pessoa que viveu um momento que nunca percebeu a vontade de acertar. E sabe, que a história tenha sido muito pesada, enfim, com violência verbal, com violência física. E aí, o que eu faço? Como é que essa palavra acolhimento que a gente falou aqui pode ser entendida por essa pessoa? Então, é importante, assim, acho que a gente deixar claro que quando a gente está falando de acolhimento, a gente está falando de encontrar o seu verdadeiro valor nesse Cristo. De ainda que tudo isso, como você falou muito bem, né, Mayara, tenha acontecido na sua vida, ainda há possibilidade no olhar e na graça de Cristo, né? É muito importante a gente conseguir compreender isso. E aí, esse José, ele conseguiu acolher naquele momento, eu penso, Milena, assim, esse momento que te emocionou, e acho que emociona todo mundo quando a gente lê, porque ele também aprendeu isso, né? Ele teve que sair daquele olhar de filho preferido e aprender a ser o preferido de Deus. E aprender a ser o preferido daquilo que ele aprendeu. E aprender a se olhar pelo olhar do pai. E aí, gente, eu vou dizer, viu, que bênção, né? Porque a Fúvia pela Fúvia, só misericórdia, olha, Jesus amado, mas pelo olhar da intencionalidade que Cristo reserva para a gente, é outra história, né? Então, a quarta-feira, para mim, teve muito esse olhar aí.
falando que Só ficou do pegando. lado dos irmãos dele, quando eu era pequena, eu sempre tive muita, eu ficava assim, mas para que ele fica se aparecendo? Eu sempre pensei isso. E lendo isso dessa semana, e vendo, né, que Jacó sempre fez de tudo para chamar a atenção do pai, sempre fez de tudo para ser amado. Aí eu pensei, é isso que os irmãos de José tentavam fazer o tempo todo. Eles tentavam chamar atenção, eles tentavam ser o preferido, né? Eles queriam ser o preferido. E aí isso me chamou muita atenção também. E falando da esposa de Potifar, eu tento imaginar esse momento como um momento mais difícil ainda do que a gente sabe da história. Eu tento imaginar uma mulher tentando fazer com que um homem peque, né? Não é fácil para aquele homem, com certeza para José não foi nada fácil. Aquele momento, um homem que com certeza era bonito, né? Na lição mesmo fala que a Bíblia não fala muito de características de pessoas, né? Características físicas, mas de José eles falam, a Bíblia fala, e naquele momento eu imagino que essa mulher tenha usado todas as forças possíveis, né, para ele cair. Não somente chegou e conversou ali com ele, e mais uma vez ele conseguiu se levantar, por quê? Porque a fé dele estava baseada em Deus. Como a Flúvia disse, ele entendeu que ele era o preferido de Deus, ele não precisava ser o preferido de um homem. E um ponto aqui que vocês trouxeram, que eu pensei muito nisso enquanto eu estava estudando, é sobre essa questão do acolhimento, que lá no fim da história, José acolhe todos os irmãos. E hoje, a gente tem mais acesso, né, a informações, a estudos, psicologia, a gente sabe que tem pais que não colaboram, né, que não são aqueles ali que estão realmente tentando fazer o melhor para os filhos, que são pessoas que têm problemas também que não foram resolvidos e tudo isso que a gente já falou lá atrás. E muitas vezes a gente se pega pensando assim, tá, mas o mandamento diz, honra pai e mãe, para que se prolonguem os seus dias na face da terra. E aí você pensa, mas a minha estrutura familiar, o meu pai e a minha mãe, Mayara, não dá? O mandamento fala para honrar o pai e a mãe porque não conhece o meu pai e a minha mãe, por exemplo. Não é o caso do meu pai e da minha mãe, mas pode ser o que você esteja pensando isso. Às vezes o pai é uma pessoa abusiva, alguém violento, que violentou a mãe, que violentou os filhos. Às vezes a mãe é uma mãe narcisista, é uma mãe que não deixa os filhos viverem a sua própria vida, que não deixa eles caminharem pelas próprias pernas, e talvez você que está aí assistindo fique confuso. Como que eu honro? Como que eu acolho a minha família nesse cenário? E posso estar errada, mas na minha interpretação, na minha concepção disso tudo, a gente acolhe quando José, no momento que ele viu a sua família passando dificuldade, eles iam morrer de fome, José abriu as portas. Mas, talvez, se fosse outra situação, José não teria aberto as portas da casa dele, porque ele reconhecia o valor dele e que ele era o preferido de Deus. Então, não que os seus irmãos também não fossem, mas então é importante a gente ter essa noção de que esse acolhimento e esse honrar não exige de você, de repente, que você conviva o tempo todo com alguém que pode te fazer muito mal, mesmo que essa pessoa seja da sua família. Mas que essa pessoa saiba que no dia que ela precisar, você estará ali para acolher. Que no dia que ela estiver na velhice, você estará ali para cuidar. Que você estará ali para andar a segunda milha. Mas que você também respeite os seus limites da sua saúde e da sua família, né? Porque a gente não escolhe a nossa família de onde nós viemos, mas a família que nós criamos, nós temos a possibilidade de escolher os nossos parceiros, as parceiras e aí por diante. Então, que eu acho que a gente pode ter aí um equilíbrio nessa questão para quem passa por tudo isso de uma forma muito difícil. Eu acho isso muito... Oi. Pode falar, Liana. Pode falar. Eu acho isso muito importante, sabe, Mayara, porque, assim, José, ele viveu pelo menos, né, 2 situações em que ele podia ter sido uma pessoa, ele podia ter devolvido na mesma moeda, né, ou tirado algum proveito, e ele não fez, apesar de ter até mesmo
alguma razão para fazer, caso quisesse. Uma dessas foi a situação com a esposa de Potifar, né? A esposa do chefe dele deu em cima dele, e ele podia sim ter se aproveitado, ele ia sofrer uma consequência? Ia sofrer. Mas ele podia ter dado um jeitinho, sabe? E falar assim, mas foi ela que deu em cima de mim, eu já tô, sabe? Já fui vendido, já me lasquei todo na vida. Poxa, pelo menos isso aqui, sabe? Não, uma coisinha boa na minha vida, pelo menos, um prazerzinho, um agradozinho, o que mal tem, entendeu? Já me lasquei tanto, já sofri tanto, né? Vamos curtir pelo menos uma coisinha aqui. Ele podia ter feito isso, mas não fez. E também quando os irmãos dele foram procurá-lo, porque estava todo mundo passando fome, o país todo estava numa miséria, mas ele, como governador, ele tinha poder e ele tinha posses e ele podia ajudar a família dele, a mesma família, os mesmos irmãos que tinham vendido ele anos atrás. E aí é o que a Mayara disse, né? Ele escolheu não tirar proveito, ele escolheu não ser tóxico, ele escolheu ser diferente daquilo que ele poderia ter sido e talvez até com justificativa. Né? Ele escolheu ser alguém segundo o coração de Deus, ele escolheu ser um homem honrado, né? Então, acho que quando a gente vive situações assim de encruzilhada, em que a gente tem a oportunidade de fazer uma vingancinha com alguém que nos feriu, ou oferecer a outra face para a pessoa, a gente sabe o que a Bíblia pede, né? A gente sabe o que Jesus espera de nós. Jesus espera que a gente dê a outra face, por mais difícil que seja. Então, somente ligados a Cristo, somente ligados a Deus, tendo comunhão verdadeira com o Pai, nós teremos a mínima condição, alguma chance de dar uma resposta positiva em meio a coisas negativas, né? Se José não estivesse ligado na fonte, se ele não tivesse fitado, né, seus olhos em Deus e fixado o seu olhar em Deus, provavelmente ele teria caído nessas duas situações. Ele teria se deitado com a esposa de Potifar e teria sido ali o pivô de um adultério, né, estaria em franco pecado e também teria virado as costas para os seus irmãos, aqueles que já tinham feito mal contra ele no passado. Então, realmente, são duas lições muito poderosas que me ensinam que eu posso agir diferente. Se alguém me ferir, se alguém me magoar, por mais difícil que eu viva, por mais difícil que seja um relacionamento que eu viva, familiar ou não, eu tenho escolha. Eu posso escolher me afastar, por exemplo, me afastar de algo que está tóxico, que está ruim, ou eu posso me vingar. Qual será a escolha que eu posso fazer? Quando alguém me pedir ajuda, eu posso negar ou eu posso dar ajuda e ficar satisfeita com isso. Que escolha eu vou tomar? Né? Eu acho que são reflexões aí que a gente pode fazer em relação a esse assunto, né? Olha, Liana, Fúvia, Milena, Mayara, não dá para a gente testemunhar tudo aqui que a gente tem de experiência pessoal, semelhante à história de José. Mas a Liana falando agora das nossas escolhas, eu fui gerada num conflito. Seria disfuncional, porque eu sou filha do coração. Né? Quando eu tinha 3 dias de nascida, a minha mãe biológica decidiu que não ficaria comigo e a minha família que me escolheu, né? Então eu fui escolhida por esta família. E eu só soube disso aos 12 anos de idade. Então, até os 12 anos de idade, a minha história de vida, o meu conceito familiar era um. A partir dos meus 12 anos, o meu conceito familiar passou a ser outro. E eu precisei fazer uma escolha. O que eu faço? Eu tinha 12 anos. Com certeza, eu fiquei triste, como José ficou ali quando ele foi para a prisão, vivendo o grande conflito dele próximo, pessoal, né? Eu tive vontade de fazer coisas assim que qualquer menina na minha idade, 12 anos, faria, desobedecer e tentar fazer outras coisas, mas ali foi desenvolvido um desejo no meu coração. E eu acredito que Deus ali já estava cuidando de tudo também. Foi quando eu escolhi que eu teria que ter uma família. Lógico que eu não conhecia essa palavra funcional, não é? Mas eu queria dar algo diferente do que eu havia recebido lá,
com a minha primeira mãe, mas algo semelhante ao que eu recebi com a minha segunda mãe. E para fechar assim, o que ficou na minha vida? Eu penso assim, quando eu li a lição de quinta-feira, que José estava lá na prisão, eu pensei assim, ele fez uma escolha certa, ele poderia machucar aquelas pessoas, mas ele foi escolhido a ser o chefe ali, a cuidar, ganhou a confiança. Então, eu penso hoje que eu fiz essa escolha, talvez até sem pensar muito. Eu falei, quando eu me casar, eu quero que os meus filhos entendam que eu os amo muito. Hoje eu consigo falar disso sem talvez chorar tanto quanto eu chorava antes. Mas foi uma escolha que acaba sendo uma escolha diária. Você sentiu o amor próprio, que fala lá na terça-feira, um amor que às vezes as pessoas não te dão, mas você recebe ele de Deus. Eu entendo que eu recebi porque alguém me escolheu para me amar. E eu escolho diariamente amar as pessoas que estão à minha volta. Então, esse conceito de acolhimento, ele é uma escolha diária mesmo. E aí, assim, peraí que a gente tem que se recuperar dessa emoção que você trouxe para a gente, né? Mas é uma emoção boa, assim, sabe, Ana, de compartilhar, assim, da forma como você colocou, mas uma frase muito forte da lição de quinta-feira, que com a sua experiência você trouxe, assim, acho que você fez um resumo de tudo, né, meninas, assim, do que a gente falou até aqui, compartilhando aí com a gente, mas quando diz assim, ó, nossos relacionamentos são reflexos em miniatura do grande conflito entre Deus e Satanás, que tem assolado o mundo ao longo dos tempos. Gente, isso é muito forte, né? Então, olhando a tua história, fico pensando assim, olha o conflito que aconteceu naquele momento, aquela bebezinha, né? Alguém não queria aquela bebezinha. Alguém não pôde, naquele momento, estar com aquela bebezinha. A gente não sabe, não pôde estar, mas alguém acolheu. Olha o conflito acontecendo e os dois lados, né, ali trabalhando. Então, eu penso, meninas, que a gente não pode perder de vista esse grande conflito próximo e pessoal, que é exatamente o que está ali na lição de quinta-feira. Porque, assim, ó, quando a gente vive, quando a gente passa pela nossa história, vou usar uma palavra que a Eliane usou, sem fitar os olhos naquilo que de fato importa, que não é a gente. Se José tivesse mantido aquela questão, né, Milena, de mostrar a capa, de falar dos sonhos, etc., falar dele, ele ainda dependeria do olhar do pai ou do próprio olhar dele, né? E ele passou a depender do olhar de Deus e não do olhar do outro. Então, se a gente não tem essa noção de que existe um conflito acontecendo o tempo todo, em algum momento a gente se perde. A gente vai, eu costumo dizer assim, né? A gente nasceu em pecado, a gente sabe disso, mas a gente esquece disso. A gente olha para o outro, para lembrar que o outro nasceu em pecado. É pecador mesmo o outro, né? Mas a nossa condição é exatamente igual à do outro. E quando a gente tem a noção exata do grande conflito próximo e pessoal, aí a gente se lembra disso que você falou, né? Que eu preciso escolher todos os dias. Ana, você disse assim, ó, eu escolho diariamente. Eu escolho diariamente. Essa é uma escolha diária que tem que acontecer. E eu acho assim que a gente não, não tenho certeza, a gente não sabe quais são os planos de Deus claramente, né? Com a nossa visão de ser humano, a gente não consegue enxergar lá na frente. E eu estava lendo essa semana Deuteronômios que fala, resumindo, fala assim, que às vezes Deus coloca a gente no deserto para ver o que tem no nosso coração. José precisava, eu acredito que José precisava estar onde ele estava para poder crescer espiritualmente, para poder estar mais perto de Deus. E ali na lição de quinta-feira me chamou muita atenção que fala que mesmo com toda a dificuldade em ser preso, José ainda assim continuou buscando a Deus, ainda assim escolheu buscar a Deus. E vem a frase que mais mexeu comigo nesse estudo, que é: o Senhor, porém, estava com José.
em Gênesis 39, 21. Apesar de tudo, com todas as dificuldades, o Senhor estava com José. Isso é muito grande, essa frase para mim é muito grande, porque José já tinha passado por tanta coisa, José tinha sido vendido pelos próprios irmãos e o Senhor estava com José. A vida aqui na terra, ela não é justa. A gente nem sempre é recompensado por fazer o bem, por seguir a Jesus. Muitas vezes o mal, como no estudo fala, nem é punido. Mas na Bíblia não promete que a gente não ia passar por dificuldade. A Bíblia não promete que Jesus ia tirar a nossa dor e fazer a gente ser feliz para sempre. O que promete é que haverão dias de aflições, mas para a gente ter bom ânimo, que o Senhor venceu o mundo, já está vencido. Então, o que José fez ali foi seguir a Deus, buscar a Deus, porque já estava tudo vencido. A promessa nossa é o céu. Então, toda a dificuldade que a gente passar aqui na Terra, de ser preso, de ser vendido por irmão, já está vencido, Jesus já venceu. Olha, com essa fala, a última contribuição que eu poderia fazer aqui para o nosso papo de hoje é justamente seguindo essa linha de raciocínio, que é muito poderosa, sabe? A gente ter isso em mente, eu tenho certeza que nos ajuda demais a fortalecer a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção de que Deus tem tudo sob controle, até mesmo as tragédias da nossa vida. E uma coisa assim que me estremeceu, sabe? Me estremeceu de verdade, também está na lição de quinta-feira. E aí eu termino lendo esse pequeno trecho, que diz que na prisão, porque José foi preso depois da tentativa da esposa de Potifar de se deitar com ele, da investida que ela fez, né, sobre José, e não teve sucesso, ele acabou preso. E na prisão, a lição diz, José trabalhou com a realidade, não com o ideal. Fez contatos e ajudou os outros, embora a situação ali estivesse longe do ideal. Além disso, José não deixou de pedir ajuda e se tornar vulnerável. Ele pediu ajuda do copeiro, de quem tinha interpretado um sonho. Então, assim, se você está precisando de ajuda, se você não está conseguindo se acolher nos seus defeitos, nas suas limitações, nas suas lutas, se você não consegue ter compaixão por pessoas que te feriram, se você tem o desejo de perdoar pessoas que fizeram mal para você no passado e você não está conseguindo, peça ajuda de Deus, sim, peça ajuda de Deus, clame a Ele vai te ouvir, e peça ajuda profissional também, por que não? Procure ajuda profissional. Se você quer dar um passo diferente daqueles que você tem dado até então, eu creio muito que Deus capacita pessoas com conhecimentos especializados, técnicos e profissionais para nos ajudar na nossa caminhada. É para isso que existem psicólogos, terapeutas, médicos, né? Muitas vezes, são sopros de Deus, são mecanismos que Deus usa para a gente poder realmente voltar a olhar com esperança para o futuro, voltar a ter a certeza de que Cristo não nos desampara, de que Ele não se afasta de nós. Então, que essa história, que essa realidade de uma pessoa que foi encarcerada e que mesmo assim trabalhou com aquela realidade, ajudando quem ele podia e pedindo ajuda quando necessário, que essa realidade, esse cenário sirva de lição, de motivação para nós, né, de aprendizado, para que quando for preciso a gente pedir ajuda, a gente peça, e que a gente sempre não se esqueça, né, de pedir ajuda para Deus, e que também a gente possa estender a mão, né, para quem está em necessidade, né, que a gente seja essa fonte de luz. Essa é a minha oração, eu quero ser essa pessoa, então que Deus possa me ajudar, e é o meu desejo para todo mundo que está assistindo também, que a gente possa, com a ajuda de Deus, sermos cada dia um pouquinho mais esses seres humanos conforme o sonho de Cristo para nós, né? E nessa linha também do que a Liana trouxe, essa lição trouxe muitas reflexões, pelo menos para mim, em diversos aspectos, mas que a gente tenha a ciência de que, independentemente do nosso histórico familiar, seja ele muito bom
ou muito ruim, como diz a lição mesmo, Deus tem filhos e não tem netos. Que nós possamos criar a nossa própria experiência com Deus. Que a minha experiência não é a mesma dos meus pais, nem positivo, nem negativo. Nós estamos aqui para criarmos a nossa própria história. Deus nos dá essa autonomia diante dele. Então, que a gente assuma a nossa responsabilidade, que você assuma seu protagonismo da sua própria vida para realmente fazer as escolhas certas e melhores cada dia. Amém. Tem uma frase na lição de sexta-feira que acho que complementa o que vocês falaram, que diz assim, né, para a gente lembrar, assim, aquela para ficar marcada, né? Deus será um auxílio presente e seu espírito um escudo. Ponto. É isso que ele vai ser. Deus será um auxílio presente e seu espírito será um escudo. Acabou. Nós estamos protegidos, né? Não há nada que tenha acontecido na nossa história, não há nada que possa acontecer na nossa história que de alguma forma faça com que esse Deus deixe de ser esse escudo para cada um de nós. Nós podemos nos afastar do escudo, mas o escudo jamais se afastará de cada um de nós. Amém. Pegando aí a linha de pensamento da Fúvia, eu também vou para aqui finalizando, que a virtude com o tempo, ela trará sua recompensa. Que os princípios realmente de Deus estejam nos nossos corações. Que você, independente da sua história, como já foi dito aqui, faça a sua história com Deus. Entregue-se a Ele diariamente. Se relacione com Ele. Porque foi isso que mudou a minha história, a história da minha vida. E, consequentemente, a história daqueles que convivem comigo. Eu, infelizmente, machuco pessoas, sou machucada, mas como a lição trouxe, que o valor especial que nós temos é o valor que Deus tem por cada um de nós. Então, que você seja um agente de esperança, né, de acolhimento, que você receba aqueles que se aproximam de você e que assim a gente possa ser bênção, um canal de bênção na vida das pessoas. Que Deus abençoe você, sua família, e se você precisar de algum auxílio, de alguma orientação, entre em contato com a gente, né, como a Liana mesmo mencionou, é importante estarmos com Deus, mas também temos profissionais que podem nos auxiliar também. Viu? Que Deus abençoe você, sua vida, e fiquem com Deus. Bom, então eu acho que assim como nós começamos, né? Começamos pedindo para que Deus estivesse conosco e, particularmente, acho que isso foi sentido por todos nós e a gente espera que você aí que está assistindo junto também tenha percebido. Vamos orar para encerrar, né? Querido e bondoso Deus, muito obrigada pela certeza da sua permanência conosco. Senhor, obrigada porque, independente da nossa história até aqui, o Senhor nos trouxe a possibilidade, no estudo dessa semana, de nos recordarmos de que o Senhor estará presente e será sempre o nosso escudo. Dá-nos, Senhor, a possibilidade de ter um olhar voltado para a cruz, voltado para a sua graça, para a sua misericórdia, e conseguirmos ser, de fato, bênção na vida daqueles que entram em contato conosco também. Senhor, muito obrigado por tudo, permanece conosco, cuida, Senhor, das nossas famílias, é o que te pedimos em teu nome. Amém. Amém. Pois bem, que bom que você chegou até aqui com a gente. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, ative as notificações. Se você tiver algum pedido de oração ou precisar de qualquer tipo de auxílio, não deixe de colocar aqui nos comentários para que nós possamos te ajudar também. Um abraço e até o próximo sábado. Tchau, tchau!